Cumprimento meus amados irmãos, meus amigos, com a paz do Senhor. Com muita gratidão a Deus, estamos gravando hoje um seminário escatológico. Começaremos pelo arrebatamento. Começamos, então, pelo arrebatamento, nosso seminário escatológico. Porque arrebatamento é a esperança da igreja coletivamente e de cada crente individualmente. Nós não queremos ser surpreendidos com o arrebatamento. Nós queremos ser arrebatados com toda a igreja, com o povo de Deus. Essa é a nossa esperança. O Senhor Jesus prometeu que ele vem buscar a sua igreja. Todas as promessas de Jesus se cumpriram fielmente. É claro que essa promessa também terá o seu fiel cumprimento no tempo por Deus determinado. Jesus afirmou de que ele viria buscar a sua igreja. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2, versículo de 1 a 3. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10, a promessa está repetida. O anjo do Senhor, assim que Jesus foi arrebatado, subiu ao céu, e que aproximadamente mais de 500 irmãos, diz o apóstolo São Paulo no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, versículo 6, que mais de 500 irmãos estavam assistindo aquele maravilhoso evento de Jesus levantando as mãos e subindo, até que uma nuvem se abriu e o ocultou de seus olhos. Eu fico entusiasmado e encantado com algumas informações que temos na Bíblia Sagrada. Nos imaginemos nós nessa reunião, Jesus conversando com os discípulos, dando-lhes ânimo e os abençoa, levanta as mãos e começa a subir. O seu corpo foi subindo, desafiando as leis da física, quando um corpo mais pesado que o ar ia subindo, e mais de 500 irmãos levantando a cabeça e acompanhando aquele evento maravilhoso. Quando eu penso nisso, parece que eu me sinto entre aqueles que estavam assistindo esse espetáculo, e subindo com eles, até que uma nuvem se abriu e ocultou Jesus da vista deles. Mas imediatamente um anjo do Senhor apareceu entre eles, dizendo: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que agora foi recebido no céu há de voltar, assim como para o céu vistes ir. Amados, aí existe algo para nós impressionante. Os discípulos viram Jesus até que chegou nas nuvens, é o nosso primeiro céu. E uma nuvem se abriu e o ocultou dos seus olhos. Imediatamente um anjo apareceu dizendo: esse Jesus que foi agora recebido no céu, há de vir. Ora, quão longe estão os céus da terra? Nós não podemos calcular a quilometragem, mas que a distância é enorme, é. A luz, nós sabemos que a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade impressionante. Mas numa velocidade maior do que esta, Jesus chegou, foi recebido no céu. Lá no livro do Salmo 24, versículos 7 a 11, há uma passagem interessante. Está escrito: levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E uma voz pergunta: quem é este Rei da Glória? E outra voz responde: é o Senhor poderoso,
É o Senhor poderoso nas guerras. É Jesus voltando de uma grande batalha. Ele era chamado de herói, o grande vencedor, porque trazia no seu corpo as marcas dessa luta, as mãos furadas pelos cravos da cruz, o seu lado furado, eram os sinais da luta, mas levava a vitória na palma da sua mão, porque ele ressuscitou e subiu para o céu triunfante. E nessa sua subida, ele conquistou a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados e a nossa gloriosa esperança de morar com ele eternamente. Então, é o Senhor forte nas batalhas, é o Senhor invencível, é o grande herói da guerra espiritual. Depois o Salmo continua dizendo: levantai-vos, ó portais eternos, entrará o Rei da Glória. Outra vez uma voz dizendo: quem é este Rei da Glória? A resposta agora é um pouco diferente. A primeira dizia: é o Senhor forte nas batalhas. A segunda está dizendo: é o Senhor dos exércitos. Por que isso? Porque agora ele está acompanhado de uma multidão, um grande exército de pessoas que creram em Jesus, o receberam como Salvador, foram salvos pela sua morte na cruz, e agora aquele enorme exército. Eu quero ser um soldado deste exército, e acredito que meus ouvintes também o queiram, naquele dia entrando para as bodas do Cordeiro, porque a igreja é a noiva de Jesus. Ela se casará, isto é, se unirá para sempre ao seu Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 e 2, onde nos fala da igreja como a noiva de Cristo. E a noiva entrando no céu, agora triunfante com Jesus. Esse é o arrebatamento da igreja. Aí terá início a festa, chamada as bodas do Cordeiro. É a festa do casamento de Jesus com a igreja. O casamento judeu tinha 7 dias de festa. Isso está escrito no livro de Juízes, capítulo 14, versículos 17. Então, a festa de casamento do povo judeu tinha uma duração de 7 dias. A festa de casamento de Jesus com a igreja terá um período de 7 anos. De onde tiramos esse cálculo? Vejamos. A igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não a perceberam, e veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Assim como o mundo antediluviano não percebeu a hora que Noé entrava na arca, também, meus amados, o mundo não irá perceber a hora do arrebatamento da igreja. Somente o povo de Deus, esses aproximadamente 500 irmãos, é que viram Jesus subir. O povo incrédulo, aqueles que não aceitaram Jesus, não tiveram esse privilégio. E a mesma coisa será no arrebatamento. Só aqueles que estiverem preparados para serem arrebatados é que perceberão a hora do arrebatamento. Aquele que não estiver preparado não irá perceber. Só verão depois, quando um grande número de gente desapareceu da terra. Terá então início a grande festa que acontece no céu.
é um banquete celestial, é uma festa celestial. Jesus se unindo definitivamente com a igreja. Nesse período terá início a grande tribulação. Alguém me pergunta, a igreja passará pela grande tribulação? Não, senhores. Na hora que o mundo estiver na grande tribulação, porque a grande tribulação é o período em que a ira de Deus será derramada sobre este mundo impenitente. Mundo impenitente são aqueles que não aceitaram Jesus e preferiram permanecer nos seus pecados. Textos da Bíblia que comprovam que a igreja não passará pela grande tribulação. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Eu não vou recitar os textos, porque o tempo nos seria mais prolongado. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 9. Isaías, do Velho Testamento, capítulo 26, versículos 20 e 21. Existem outros textos, mas acredito que estes serão suficientes para provar que a igreja não passará pela grande tribulação. Deus não mandou fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra, enquanto Ló e a família estavam em Sodoma. Livro do Gênesis, capítulo 19, versículos 15 a 21. Assim que a igreja for arrebatada, terá início, então, a grande tribulação, que terá uma duração de 7 anos, ou seja, é a última semana profetizada pelo profeta Daniel. 70 semanas profetizada pelo profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24 e 25. Estas semanas profetizadas pelo profeta Daniel não são semanas de dias, e sim semanas de anos. Uma semana de dias tem 7 dias. Uma semana de anos são 7 anos. Portanto, 70 semanas de anos são 490 anos. Por favor, pode-se comparar livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 8. O profeta Jeremias, falando pelo Espírito de Deus, disse que Judá seria levada para a Babilônia e serviria ao rei Nabucodonosor durante 70 anos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Entre os prisioneiros de guerra estava o profeta Daniel. Vencidos 70 anos de cativeiro, Daniel orou e Deus lhe revelou o futuro de Israel e demais povos. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Israel. Essas 70 semanas são semanas de anos, equivale a 490 anos. A partir de quando se começará a contar as semanas? A partir da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e mais 69 semanas, para reedificar Jerusalém até o Messias. 7 semanas. E 62 semanas, e o Messias será tirado
62 semanas, ou seja, 434 anos. Mais uma semana, mais 49 anos, dá exatamente 483 anos. Para completar 490 anos, falta exatamente 7 anos. A contagem das semanas de anos foi interrompida com a rejeição de Jesus, o Messias, pelos judeus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Com a rejeição de Jesus para Israel, abriu-se a porta para os gentios. Nasceu, então, a igreja neotestamentária. Nada foi revelado a Daniel a respeito da igreja do Novo Testamento. Daniel continuou recebendo revelações a respeito do seu povo Israel. Com o arrebatamento da igreja, a contagem das semanas foi interrompida, faltando uma semana, ou seja, 7 anos para se completar os 490 anos. Começará logo após o arrebatamento da igreja. E a sequência desse cumprimento desses 490 anos, isto é, faltando 7 anos, veremos nos permitindo o Senhor na próxima aula. Deus abençoe, meus amados ouvintes, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.